E aí galera, Pastor Antônio Lima mais uma vez com vocês, está começando mais um Papo Reto. Antes de mais nada, como sempre, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, para você compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você conhecer, e para você deixar o seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito ao crescimento do canal. Hoje eu quero trazer uma palavra com o título: 7 sinais do fim dos tempos segundo a Bíblia. E para a gente começar, eu quero compartilhar uma pequena história com vocês. Né? Nós temos muito o hábito de dizer que quando nós nos referimos ao fim dos tempos, né, a volta de Jesus, nós costumamos dizer o fim do mundo. Só que na verdade, o que acaba-se, na verdade, se você conseguir entender ao todo, o que acaba não é o mundo, mas sim os seres que nele habitam, sim os seres que nele vivem. Né? O pequeno exemplo que nós temos aqui, que é o mais conhecido de todos, assim, segundo os arqueólogos, segundo os estudiosos, pessoas que trabalham nesta área, é sobre os dinossauros. A Bíblia não declara realmente que existiu dinossauros. A Bíblia não diz que existiu seres desse tipo. Não tem nada na Bíblia que fale sobre eles. Apenas os estudiosos e os arqueólogos que já encontraram ossos de animais ou de seres gigantescos. Então, por essa teoria, nós cremos sim que existiram os dinossauros. E dá-se conta que o que aconteceu com os dinossauros, o que levou à sua extinção, o que levou ao seu fim, que não foi o fim do mundo, foi o fim dos dinossauros, dos seres, né? Foi o choque com um meteoro vindo do espaço, né? Que destruiu todos aqueles seres, levando à extinção. Mas se nós percebermos e analisarmos por um outro lado, os dinossauros existiram na mesma terra que nós estamos hoje. Os dinossauros existiram nas mesmas áreas que nós estamos hoje, só que não tinham casas, não tinham prédios, eram matos, montanhas, né, planícies. E os dinossauros existiram no mesmo local e foram destruídos. Mas a Terra continuou. Então não é o fim do mundo, é o fim dos seres, né? É o fim de uma geração, é o fim de uma era. Então aí nós entendemos quais são o princípio de tudo. Né? Porque a Bíblia diz que em, em, em Gênesis que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, passeava sobre as águas. Se realmente existiram os dinossauros, eu não estou também dizendo que não existiu, mas também não estou dizendo que existiu. E eles foram extintos, foram mortos. E o mundo acabou, não era para existir nem água. Mas o Espírito do Senhor parava sobre as águas, né? Sobre a face do abismo. Né? Não tinha nada. Era um vazio. Né? Não tinha plantas, não tinham animais, não tinham seres. Estava tudo vazio. Estava tudo sem vida. Mas a Bíblia diz que o Senhor, né, que o Espírito dele passeava sobre as águas. Quer dizer que ainda existia algum lago, algum rio, né, alguma fonte onde o Senhor passeava. Então aí nós vamos entender que não é o fim do mundo, é o fim dos tempos, é o fim de uma era, vamos supor, é o fim de um ciclo, né? É o fim de uma geração. E isso está acontecendo hoje, na nossa geração. E para a gente começar agora, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, livro de Atos, a qual muito conhecido, dizem que foi escrito por Lucas, o médico. Capítulo 2 diz assim: E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos, e minhas servas, e naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? A palavra que diz que no versículo 19, né, do capítulo 2, que
haverá prodígios em cima no céu e embaixo na terra. Tudo isso nós estamos vendo. Todos esses sinais e prodígios do fim dos tempos nós estamos vendo. Tempestade de poeira em alguns estados, no estado de São Paulo. Vulcões entrando em erupções cada vez mais fortes. Pequenos abalos sísmicos em alguns territórios aqui do Nordeste e do Norte. Né? Coisas acontecendo que nós não víamos há muito tempo. Mas que se nós tivermos um entendimento bíblico, um entendimento cristão, e temos fé de crer que isso são sinais, sim, do fim dos tempos. Lucas capítulo 12, versículo 56 diz assim. Lucas 12, 56 diz assim. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir entre este tempo? Lucas advertindo a nós, dizendo que nós somos hipócritas, porque nós conseguimos olhar para o céu e dizer assim, hoje vai chover. A gente olha para o céu e vê um céu, né, cheio de estrelas, a gente fala assim, hoje não vai ter chuva. Mas se o céu estiver sem estrelas, nós falamos assim, hoje vai chover. Ou então se a gente vê uma pequena nuvem, uma nuvem mais escura passando, a gente diz, hoje vai chover. Mas nós não conseguimos entender que este é o fim que o Senhor tinha advertido, que este é o fim que o Senhor tinha falado, que este é o fim que o Senhor tinha nos deixado para ser prudente. Só que nós estamos dando ouvido de mercador para tudo isso. Estamos deixando de lado tudo isso. Né? Mas o Senhor falou em Mateus, no capítulo 24, versículo 7, que nos últimos dias, antes do fim, nações entrarão em desacordo. Atualmente vemos como existem vários conflitos armados nas nações. Né? E Mateus, né, que aí fala sobre haverá guerra e rumores de guerra. Quer dizer que haverá luta e você também vai ouvir que aconteceu lutas. E está acontecendo cada vez mais. Falsos mestres e falsos cristos. Muitos se levantarão e anunciarão que são Jesus Cristo. E na realidade conseguirão enganar muitas pessoas. Mateus 24, 5. Isso já acontece nos dias de hoje, quando Jesus voltar, virá com grande glória e esplendor. Ninguém poderá negar que Ele é o Senhor. Amém? A palavra diz que Jesus não vai vir como veio antigamente. Ele não vai vir tão humildemente, tão simplesmente, ou em outras palavras, tão simploriamente. Ele vai vir com grande glória, com o seu esplendor, com as suas melhores roupas, com os seus soldados cercando e lhe protegendo e lhe guardando. Ninguém vai poder tocá-lo, ninguém vai poder feri-lo, ninguém vai poder ofendê-lo, ninguém vai poder machucá-lo, porque ele virá como Senhor. Não como muitos vêm hoje que dizem assim, eu sou o Cristo, eu ressuscitei ao terceiro dia, eu subi aos céus, mas o Pai mandou voltar para que eu trouxesse novamente a palavra dele para vocês. E está enganando a muitos. Abandono da fé. Esse é o terceiro sinal do fim dos tempos. Né? Em 1 Timóteo, no capítulo 4, diz assim, 1 Timóteo, vamos ver comigo. Capítulo 4 diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Está acontecendo. Quantos que nasceram em berços, em lares, em famílias evangélicas e estão abandonando o Senhor para a glória do mundo, pela glória material, né? A palavra de Deus nos diz que algumas pessoas abandonarão a fé porque não seguirão os ensinamentos e começarão a seguir ensinamentos de espíritos malignos e enganadores. Por isso devemos nos manter firmes no que a Bíblia ensina. Hoje em dia, os cristãos estão autossuficientes, não precisam mais de Deus, são hipócritas, cospem no prato que comeu. Muitos que enriqueceram, dando glória a Deus, falando o nome do Senhor Jesus, cresceram, enricaram, prosperaram e hoje
estão falando contra o Senhor, estão pregando contra a palavra de Deus. Desastres naturais e fome. Esse período de pandemia, milhões de famílias morreram por causa da fome. E desastres naturais foi o que eu disse no começo. Terremotos, tempestades de poeira gigantescas com mais de 30, 40 metros de altura na região de São Paulo. Vulcões entrando em erupção em várias partes do mundo. Se isso não é um sinal que o Senhor está voltando, eu já não sei o que é. Mas depende de nós estarmos alertas. Depende de nós estarmos prudentes. Parece que quanto mais o homem enriquece e cresce materialmente, se esquece mais de Deus. Parece que quanto mais o homem prospera, ele se afasta mais do Senhor. Quanto mais o homem enriquece, ele deixa de ver o significado em Deus. Né? Outro sinal que o fim está próximo são as catástrofes, como vemos em Mateus capítulo 24, versículo 7, enchentes, secas, incêndios, tsunamis, terremotos são muito comuns nos dias de hoje, assim como a fome para muitas pessoas. Outro, que é o quinto sinal do fim dos tempos, a má conduta do ser humano. Vemos isso em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim, Mateus 24, 12. Vamos aqui logo em Timóteo. Timóteo também tem uma passagem que fala sobre isso. Capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, quer dizer, que deixaram de ter relações com a sua esposa, com a mulher, começam a ter relações com outro homem. Mulheres que estão deixando de ter relações com seu marido para ter relações com outra mulher. Irreconciliáveis, caluniadores, que sejam, falam calúnia, falam mentiras, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Amém? Eu vou ler só até aqui. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias haverá isso. Homens amantes de si mesmos, homens que olham para si e falam assim, eu me amo, eu me adoro, eu sou Deus, ou eu sou o próprio Deus, ou eu sou mais do que Deus. A Bíblia adverte isso, que nos últimos dias o comportamento mau do ser humano vai piorar. É possível ver hoje em dia que a maldade das pessoas parece estar se agravando. E por que eu digo isso? Pequenos exemplos. Essa semana eu vi 2 casos que aconteceram aqui na região onde eu moro, não no bairro onde eu moro, mas no estado onde eu moro. Um de um filho que matou o pai, assim, então foi dito pelos próprios policiais, que descobriu que ele matou o pai, esquartejou, dividiu os pedaços do corpo em várias partes, em vários locais da cidade, para ficar com a madrasta, que ele já tinha um caso. Outro caso que está rolando aí foi de uma mulher que mandou matar o marido, porque descobriu que o marido estava tendo um caso com a própria filha. As pessoas estão indo de mal a pior, está se agravando a maldade do ser humano. Sexto sinal do fim dos tempos. O esforço pela paz e segurança. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim, 1 Tessalonicenses 5, diz assim, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Amém? Quando você imaginar que está tudo bem, pode se preparar que vai vir coisa ruim. A Bíblia está dizendo só isso. Quando você imaginar assim, ouvi dizer que agora as facções estão entrando, fizeram um acordo de paz. Os criminosos não vão mais matar ninguém. Não vai ter mais guerra. Pode se preparar que vai vir algo ruim em seguida. Sétimo sinal do fim dos tempos, para a gente finalizar. Morte de cristãos. No fim dos tempos, muitas pessoas perderão a sua vida por anunciarem a sua fé, como é possível ver em Mateus capítulo
24, versículo 9 e 10. Vamos ver aqui. Mateus 24, 9 e 10. Então vos entregarão para serdes atormentados e matavoão, e serão odiados de todos as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Morte de cristão. Nós estamos vivendo uma perseguição religiosa já. Já existe uma perseguição religiosa por um certo determinado grupo de pessoas que quer destruir o Senhor, que quer destruir a igreja, que quer destruir a palavra do Senhor, que quer eliminar esta palavra porque julga que esta palavra é antiquada, esta palavra é ultrapassada, essa palavra não tem mais valor, não tem mais significado. Então eles querem destruir, eles querem eliminar. E esse determinado grupo de pessoas está perseguindo abertamente, não tem mais o que esconder. Né? Falam até em nome de Deus muitas das vezes, mas eles estão perseguindo a igreja do Senhor e aqueles que falam contra as atitudes deles. E aí daqui a um tempo só vai faltar o quê? Eles terem o direito de, quando se sentirem ameaçados por cada um de nós que somos críticos a esse tipo de coisa, nos matarem, ou mandar nos matarem, para que a gente seja destruído, eliminado da face da terra, para que não tenhamos mais papel na história. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver. Eu espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, que essa palavra tenha transformado a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te glorificar, Senhor, bendizer, exaltar o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua casa, abençoa cada lar, cada família, aqueles, Senhor, que ainda estão te buscando em espírito e em verdade. Toma cada um em tuas mãos, ó Pai. Opera e abençoa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.